Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, na delegacia, acabará surgindo uma prova secreta contra Agatha, que vai desmascarar essa mulher na frente de todos. Marino irá perceber que Angelina está desconcertada no seu depoimento sobre Agatha. Ao ser colocada contra a parede, a empregada revela um detalhe do dia em que Aline foi presa, que deixa Marino mais desconfiado ainda. Antônio tenta instruir Ramiro para que o capanga deverá dizer em seu depoimento, e vai ser grosseiro com o rapaz, que ficará quase chorando. Mas na hora do depoimento, Ramiro vai se vingar e acabará dizendo algo que vai fazer Agatha e Antônio se darem muito mal. Mas a casa vai cair para esses dois vilões quando Irene for até Ademir propor uma aliança para desmascarar Agatha. Caio ouve tudo escondido e decide se unir à sua ex-madrasta para inocentar Aline e castigar seus pais. Irene diz: "Eu escondi de todos uma coisa e posso provar o que a Agatha fez. Mas eu quero desmascarar ela e o Antônio em grande estilo, de uma forma que eles vão querer mudar de cidade, de tanta vergonha que vão passar." Caio e Irene chamam Marino, e os três colocam em prática o plano que vai fazer Agatha e Antônio receberem um castigo 100 vezes pior do que fizeram com Aline. Antes de continuar, clique no botão de gostei para receber mais vídeos da novela. E escreva sua cidade nos comentários. Tudo poderá acontecer quando Marino estiver tomando o depoimento de Angelina. A empregada fica desconcertada ao ser perguntada sobre Agatha e fala: "Eu não estava lá. Eu tinha saído para fazer umas cotações de preço. Eu tinha saído da fazenda. Eu juro que tinha." Marino pergunta: "E como é que ficou a dona Agatha depois do ocorrido? Vocês duas são muito próximas." Angelina percebe que poderá prejudicar Agatha e fica sem palavras. O delegado a coloca contra a parede e a obriga a falar a verdade. Angelina vê que está sem saída e revela: "A Agatha parecia não se importar muito, tanto que ela nem foi pro hospital junto com o Antônio. Ela foi só depois." Marino estranha mais ainda e questiona: "Então a Agatha não estava preocupada com a vida do Dr. Antônio?" Angelina responde: "Não, ela estava tranquila. Sabia que tinha sido de raspão." Marino confirma que as preocupações de Agatha pode ser apenas um teatro e continua tomando os depoimentos de Angelina. Logo depois, Agatha é chamada para depor novamente, e enquanto isso, Antônio passa para Ramiro as instruções do seu depoimento. O fazendeiro confere que não tem ninguém por perto e fala: "Escuta aqui, sua mula. Daqui a pouco você vai entrar para falar com o delegado. Se você disser qualquer coisa que me comprometa, eu juro que não respondo por mim. E acabo com você, Ramiro." Ramiro fica cheio de ódio quando escuta aquilo. Tenta segurar o choro e fala: "Eu não sou isso daí que o patrão tá me chamando. Não sou." Mais irritado ainda, Antônio questiona: "Vai chorar agora, vai? Você tem que convencer o delegado de que não estava na fazenda. De que não estava nem perto de lá, entendeu? Não diga mais nada." Ramiro segura a raiva que sente e responde: "Eu vou falar." Enquanto isso, dentro da sala do delegado, Marino questiona: "Quando eu cheguei na casa do La Selva, a senhora estava desesperada, com medo de perder o Antônio. Mas por que estava daquele jeito, se a senhora sabia que tinha sido de raspão?" Agatha se assusta com a pergunta. "Como é? A pergunta, delegado? Eu não sabia que tinha sido de raspão. Eu fiquei muito desesperada." Marino diz: "Eu sei que a senhora não acompanhou o Dr. Antônio no hospital na hora em que tudo aconteceu. Estava bem tranquila, porque sabia que tinha sido de raspão. E qual o motivo de ter convocado aqueles jornalistas todos?" Nervosa, Agatha responde: "Eu já te falei, delegado. A Aline já tinha ameaçado meu marido antes. Já tinha até feito isso publicamente, inclusive. Ela invadiu a minha casa. Os jornalistas apareceram para cobrir todo esse absurdo que aconteceu. Não vejo qual o problema nisso." Instantes se passam, e quando o depoimento de Agatha termina, o de Ramiro começa. O homem entra ansioso na sala de Marino e fica inquieto. O delegado estranha o jeito dele e pede: "Senta aí, Ramiro. Vamos conversar." Tremendo de nervosismo, Ramiro responde: "Sabe o que é? Eu não posso demorar muito.
Preciso voltar pro serviço logo. Não posso demorar. Marino fala. Senta aí. Você tá muito nervoso. Mas não tem motivo pra ficar assim. Eu vou fazer perguntas muito simples. Primeiro, eu quero saber se estava lá na casa da fazenda, no dia e na hora que a Aline entrou lá e o Dr. Antônio foi atingido. Mais tenso ainda, Ramiro questiona. Se eu tava na casa? Não, eu não tava lá. Eu não tava lá. Eu não tava lá. Marino pergunta. Se não tava lá, então onde é que você tava? Quando escuta aquelas perguntas, Ramiro desconcerta mais ainda e percebe que não tem resposta. O capanga de Antônio continua tremendo e Marino pergunta. Ramiro, onde é que você tava? Ramiro tenta pensar em algo e responde. Onde eu tava? Eita, o delegado falou que só ia fazer perguntas simples. Bom, eu tava... Onde eu tava eu não lembro direito. Só sei que na casa da fazenda eu não tava. Eu não tava lá. Eu não tava lá. Eu não tava lá. Nesse instante, Marino percebe que ele está mentindo e pergunta. Você saiu da casa antes ou depois do Caio chegar? Ramiro responde. Foi antes. Logo depois do patrão espernear de dor. Marino o encara e avisa. Então, Ramiro, você estava na casa no momento do ocorrido. Não é, Ramiro? Você acabou de confessar que estava na casa do Dr. Antônio, na hora do tiro. Pode parar. Eu já sei que você estava, sim. Ramiro percebe que não tem mais como mentir, e mais preocupado ainda, fala. Mato Grosso do céu, eu entreguei tudo. Marino pergunta. Qual era a cor do vaso que a dona Ágata quebrou em Aline? Ramiro pensa um pouco e responde. Parecia marrom, roxo, algo assim. Marino questiona. Então existiu essa história mesmo do vaso. Ramiro tenta disfarçar. Que vaso? Não sei do que você tá falando. Marino o encara com um jeito intimidador e pergunta. Quem foi que mandou você mentir nesse depoimento, Ramiro? Foi o Antônio ou a Ágata? Ramiro confessa. Foi o patrão. Eu só obedeço ele. A Doninha Boazinha eu não obedeço não. Doninha Boazinha, que não é tão boazinha. Marino continua juntando as falhas de todo o depoimento. E enquanto isso, Ademir é surpreendido com a visita de Irene. Flor aparece escondida observando a conversa deles. E Ademir pergunta. O que você quer comigo, Irene? A mulher responde. Ademir, nós dois sabemos que a Ágata vai acabar com o Antônio, uma hora ou outra. E com tudo o que ele tem. Eu vim aqui te propor uma aliança. Flor continua escutando. Ademir estranha e questiona. Aliança? Irene responde. Sim, para desmascarar a Ágata e mostrar para todo mundo quem essa mulher é de verdade. Flor fica em choque com o que escuta, não perde tempo e conta tudo a Caio. O rapaz pensa um pouco e questiona. Então a Irene tá querendo desmascarar a minha mãe. Quer saber de uma coisa? Eu preciso falar com a Irene. Esperto, Caio tem uma ideia. Não perde tempo e corre até Irene. Assim que eles se encontram, o rapaz fala. Eu soube que você tentou propor uma aliança com o meu tio Ademir para desmascarar a minha mãe. Irene questiona. E o que tem, Caio? O rapaz responde. Tem que a gente nunca se deu bem, mas agora tamo do mesmo lado. Você tem alguma ideia de como desmascarar a Ágata e provar que a Aline é inocente? Nesse instante, Irene percebe que Caio poderá ajudar e responde. Tenho. Pela primeira vez em toda a sua vida, Caio propõe se unir a Irene para salvar Aline e desmascarar sua mãe. Os dois fecham o acordo e vão até a delegacia de Marino. Quando chegam, eles conversam sobre o caso e Marino conta. Os 3 depoimentos, o do Ramiro, o da Ágata e do Antônio, não se encaixam. Tem falhas. Tá na cara que eles mentiram. Mas isso não é o suficiente para decretar a prisão deles. Nós precisamos de alguma prova mais concreta, mais robusta para inocentar a Aline de vez e mandar os dois pra cadeia. Irene avisa. Eu tenho essa prova que vocês precisam. Só não disse antes porque eu tava esperando o momento certo para usá-la. Marino e Caio se encaram, e empolgado, o rapaz pergunta. Que prova é essa que você tem, dona Irene? A mulher responde. Você vai descobrir, mas preciso que convoque toda a imprensa, todos os jornalistas, para irem até a fazenda do seu pai. Marino estranha mais ainda e pergunta.
A imprensa? Caio questiona. Você quer o que com esses jornalistas? Irene responde. Vou desmascarar a Agatha e o Antônio do jeito que eles merecem. Marino, eu também preciso que a polícia esteja presente na hora em que tudo acontecer. Caio, leve a Aline até lá. Ela deve estar junto com a gente. Caio e Marino continuam estranhando as exigências de Irene, mas fazem o que a mulher pede. Instantes se passam, até que, de repente, Agatha e Antônio são surpreendidos com dezenas de jornalistas entrando na casa deles. Assustada, a vilã grita. Mas o que é isso? O que está acontecendo aqui? Antônio fala. Eu ainda estou recuperando de tudo o que aconteceu. Não é hora de dar entrevista. Um dos jornalistas se aproxima de Agatha e pergunta. O que mais a senhora tem para dizer sobre o ocorrido? Nervosa, Agatha responde. Eu já falei tudo o que eu tinha para falar. É uma pena que a justiça desse país é falha. E a Aline Machado está solta nas ruas, colocando todo mundo em perigo. De repente, Aline chega acompanhada de Irene, Caio e Marino. Nervosa, Irene se aproxima deles e avisa. Pode parar de mentir, Agatha. Sua farsa acaba aqui. Furiosa, Agatha questiona. O que vocês estão fazendo na minha casa? Vão embora agora! Antônio finge estar com dor e manda. Marino, tire todo mundo daqui, antes que eu não responda por mim. Caio os interrompe e fala. A gente sabe que os 6-3 mentiram no depoimento dos 6. O Marino percebeu que a história de ninguém se encaixa. Os jornalistas se aproximam mais ainda para continuar filmando, e Agatha grita. Isso daí é tudo especulação. Marino olha para os jornalistas e fala. Tudo isso que o Caio acabou de dizer é verdade. Não há uma verdade no depoimento dos 3. Tá na cara que cada um inventou uma versão da história. Só que eles não combinaram direito e acabaram entregando a mentira. Aline fala. Eu vim provar que eu sou inocente e mandar os verdadeiros culpados pra cadeia. Irene dá risada e fala. Essa é a minha vingança. Um dos jornalistas coloca o microfone perto de Agatha e pergunta. Dona Agatha La Selva, o que a senhora tem a dizer sobre tudo isso que estão falando aqui? Furiosa, Agatha responde. Isso daí, como já disse, não passa de especulação. Eles não têm provas nenhuma contra mim. Nenhuma. Agora vão embora. Irene a interrompe e grita. É aí que você se engana. Eu tenho como provar. Todos ficam em choque. Agatha e Antônio estranham. Irene aponta o dedo para uma das paredes e fala. Tá vendo aquela parede ali? Quando eu morava nessa casa, queria monitorar quem entrava e saía. Por isso mandei instalar uma mini câmera naquela parede, que filmou tudo o que aconteceu com a Aline. Quando escuta aquilo, Antônio percebe que a casa caiu e começa a tremer de medo. Irene pega a câmera na parede. Agatha arregala os olhos e cochicha. Não, por essa eu não esperava. Furioso, Antônio tenta tirar a câmera das mãos de Irene, mas Aline o impede e fala. A verdade está aqui, e todo mundo vai ver o que foi gravado. Marino avisa que precisa ver o que tem ali. Antônio e Agatha ficam mais apreensivos ainda. Os jornalistas continuam filmando, e Marino reproduz no computador o vídeo em que Agatha acerta Aline, deixa a moça desmaiada e dispara em Antônio. Um murmúrio enorme começa entre os jornalistas. Antônio diz que está passando mal e Agatha entra em pânico. Um dos jornalistas pergunta. Dona Agatha, como a senhora se sente sendo uma falsa mentirosa? Irene cai na gargalhada. Antônio dá risada e Aline fala. Eu sabia que a verdade iria vir uma hora ou outra. Sabia. Antônio pede para ir ao hospital, mas Marino avisa. O teatro acabou aqui. Você e a Agatha estão presos. O que você acha que tinha que acontecer com o Antônio e a Agatha? Acha que eles só deveriam ir presos mesmo? Ou algo mais pesado deveria acontecer com eles? Coloque sua resposta nos comentários. Tá aparecendo para você mais um vídeo surpreendente da novela. Clique nele para assistir. Inscreva-se no canal para receber todos os dias novidades depois da novela.